Eu me envergonho por ser gaúcho e ter, hoje, como governador Eduardo Leite, cujo primeira dama é outro homem. E esse pecado subiu até as narinas de Deus como um cheiro ruim, como um odor. E isso provocou a ira de Deus. Fala, gente! Nesse vídeo aqui, nós vamos falar ainda da tragédia do Rio Grande do Sul, que a cada hora que passa, recebe um culpado diferente. Há alguns dias atrás, eu trouxe um vídeo onde algumas pessoas culpam o Rio Grande do Sul, a tragédia que aconteceu por lá, que Deus mandou uma tragédia para lá, pelos terreiros de religiões de matrizes africanas que existem por lá, que chega a ultrapassar o número que tem na Bahia. Existem mais terreiros no Rio Grande do Sul do que na Bahia. E segundo algumas pessoas, lá está sendo castigado simplesmente por lá ter mais terreiros. E nas últimas horas viralizou o vídeo dessa senhora aqui, aonde ela culpa o governador por ele ser homossexual. Nas palavras dela, ela diz que sente vergonha de ser gaúcha e por ter Eduardo Leite, eu acho que é Eduardo Leite, por ter Eduardo Leite como governador e a primeira dama ser um homem. As palavras dessa varoa repercutiu e vários jornais falaram a respeito desse assunto. E nós vamos conferir aqui hoje um vídeo a respeito disso aqui do O Fuxico Gospel, tá bom? Ele trouxe um vídeo aqui, nós vamos comentar aqui e eu quero muito a sua opinião a respeito desse assunto aí, tá? Você acha que Deus tem castigado o Rio Grande do Sul pela homossexualidade do governador, pelo fato de lá ter muitos terreiros? Você acha mesmo isso? Uma coisa eu posso dizer. A homossexualidade do governador não tira dele a capacidade de governar um estado. Isso daí é fato. E se Deus fosse castigar lugares de estado, bairros, pela homossexualidade, querido, um hospital não ia ficar de pé. Não ficaria um salão de beleza. Não ficaria McDonald's, Habib's, mercado, padaria, bar, lanchonete, casa de ração, farmácia. É claro que eu quero saber a sua opinião aqui, tá bom? Ó, antes da gente ir pro vídeo, vai deixando o seu like, tá bom? O seu like é o combustível para esse vídeo aqui chegar em mais pessoas. E no finalzinho desse vídeo aqui, eu vou trazer, é claro, aquela oportunidade de você fazer uma renda extra sem sair de casa. Dito isso, vamos para o vídeo. A tragédia ambiental que já fez mais de 150 vítimas fatais no Rio Grande do Sul e pelo menos mais de 90 pessoas continuam desaparecidas, agora passa a ser alvo de diversas teorias que buscam justificar quem é o culpado disso. Enquanto alguns culpam o governo, existem alguns mais extremistas, radicais, que culpam, até mesmo evangélicos, né, que culpam o fato de que no Rio Grande do Sul tem uma enorme concentração de terreiros de candomblé, de religiões matrizes africanas, mas também tem aqueles que apontam o fato de que o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, é casado com outro homem, né? Vive em união estável com outro homem, e inclusive é esse o assunto do vídeo. Um vídeo em que uma mulher, uma evangélica, ela grava um vídeo e diz categoricamente que Deus, né, ficou revoltado com o Rio Grande do Sul pelo fato de que o Eduardo Leite é casado com outro homem. A gente vai ver esse vídeo agora e daqui a pouquinho eu volto fazendo algumas considerações, e se você puder e se você quiser também, vai comentando ao longo do vídeo o que você acha dessa manifestação, dessa fala dessa senhora. Daqui a pouquinho eu falo quem é ela e um pouco mais do que aconteceu depois desse vídeo. Bora ver. Eu me Niva Borges de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E eu quero hoje falar para as igrejas, para o povo também do nosso Brasil, principalmente aos patriotas, que são um povo que colocam Deus acima de todos e o Brasil acima de tudo. Eu quero dizer para vocês que Deus, ele destruiu 2 cidades cujo pecado era tanto que subia até as narinas de Deus. O pecado de Sodoma e Gomorra. A palavra de Deus diz que os homens deixaram o seu uso natural e andavam homens com homens. E esse pecado subiu até as narinas de Deus como um cheiro ruim, como um odor.
E isso provocou a ira de Deus. Ah, então, ó, todos os outros estados aí vão se preparando que o couro vai comer, viu? Vai comer, hein? Eu me envergonho por ser gaúcho e ter, hoje, como governador Eduardo Leite, cujo primeira-dama é outro homem. E eu quero alertar a igreja do Senhor na terra, e dizendo que esse pecado de ter colocado um homem, cuja primeira-dama é um homem, no poder, isso ativou a ira de Deus contra o povo gaúcho. Isso fez com que a ira do Senhor alcançasse o seu povo. E hoje nós temos a destruição de um estado. Então o que eu quero pedir a todos os gaúchos, a igreja do Senhor no Rio Grande do Sul, é que ore e peçam perdão. Cada um que votou no Eduardo Leite, que omitiu o socorro dos resgates, omitiu o resgate, omitiu o socorro pós-resgate. Os enfermeiros, médicos, remédios que estão lá sendo usados e cuidado do povo, dos feridos que estão sendo resgatados. É o próprio povo, é voluntário, sim, tem nada, não tem ajuda nenhuma do governo. Então eu quero pedir, orem, peçam. É impressionante. Ó, daqui pra lá eu vou deixar o vídeo na íntegra. Vocês estão vendo que o canal que a gente tá reagindo aqui é o Ô Fuxico Gospel. É um canal onde traz muita notícia, traz as coisas ali ao vivo, no momento que está acontecendo. Então super te indico esse canal aqui, tá bom? É impressionante como a religião ela é capaz de cegar as pessoas para coisas óbvias, né? Questões bem óbvias, mas assim, óbvias mesmo. E quando você junta a religiosidade com o fanatismo político, isso fica ainda pior, né? Não faz o mínimo sentido procurar um culpado pela tragédia ambiental que aconteceu no Rio Grande do Sul e que aconteceu em diversas partes do mundo e que acontece no Brasil anualmente, e você culpar alguém porque ele é homossexual. Não faria mais sentido você culpar, sabe, os governos anteriores que simplesmente, não diria que ignoraram, mas que não se prepararam para isso. Situações como as que aconteceram no Rio Grande do Sul, elas podem acontecer em qualquer lugar do Brasil, e é por isso que existem políticas públicas de prevenção a tragédias ambientais, e o mundo inteiro se prepara para isso, o Japão, a China, qualquer lugar do mundo se preparam, né, para terremotos, para tsunamis, e no Brasil deveria, ou até tem, mas deveria ser um pouco mais forte, né? Esse tipo de investimento nessa área. Eu não quero culpar aqui o governo nenhum. Eu falo governos anteriores no sentido de que os governos anteriores que passaram. Não me refiro a Lula, nem a Bolsonaro, nem a Dilma, nem ninguém. Me refiro aos governos em geral, que deveriam ter um olhar mais crítico e mais analítico para isso. Existem investimentos em pesquisas que mostram, né, o que vai acontecer daqui a 10 anos. Você sabe se um cometa vai passar a trilhões de quilômetros da Terra no ano de 1050. Existe tecnologia para isso, então deve naturalmente existir estudos que alertam, né, para questões climáticas como essas que aconteceram no Rio Grande do Sul, que pode acontecer em qualquer parte do país. E por que os governos não se prepararam? Então seria muito mais óbvio você culpar aos governos que não criaram programas para se preparar para esse tipo de tragédia ambiental. Mas não, o evangélico radical xiita, ele vai procurar um problema de ordem espiritual, um problema religioso para culpar. E se por um lado alguns culpam a questão da presença forte, né, das religiões de matriz africana no Rio Grande do Sul, outros culpam a falta de até igrejas, né? Eu vi vídeos em que muita gente dizia, mas o Rio Grande do Sul tem não sei quantas igrejas, não sei quantas cidades que não tem nenhuma igreja evangélica. É culpa da cidade? Ou é culpa dos evangélicos que não vão lá implantar a igreja? É muito mais cômodo para algumas igrejas dizer, eu enviei missionário para a África, eu sustento missionário na África, quando nós temos questões domésticas aqui que ainda não foram superadas. O Rio Grande do Sul ter 10, 20, 30, 50 cidades sem ter nenhuma igreja evangélica não é culpa da cidade, é culpa das igrejas evangélicas que não se estabelecem naquele lugar. Mas nós não somos bem-vindos. Problema. Esse é o papel missionário. Ir lá e mesmo a revelia da população, você fazer o seu trabalho. Ou não é assim? Ou você acha que quando
um missionário evangélico chega, um missionário cristão chega numa aldeia indígena, ele é bem recebido? É óbvio que não, né? Lá já existe uma religião estabelecida, então é difícil você conseguir quebrar aquilo ali e implantar a sua visão cristã. Mas os caras fazem. E por que não fazem no Rio Grande do Sul? Então preferem culpar o fato de que algumas cidades não têm igrejas, a presença marcante, né, a presença forte de religiões de matriz africana, e o caso dessa senhora, que é o mais absurdo de todos, um deles, né, é culpar o fato de que o presidente, ou melhor, de que o governador do estado seja homossexual, que a primeira dama do estado seja um homem. Dizer que Deus não se agradou, e assim como fez com Sodoma e Gomorra, está destruindo o Rio Grande do Sul, é de uma ignorância, sabe, monumental. É um absurdo que deve ser rechaçado, e infelizmente tem muita gente que concorda com esse tipo de pensamento, de dizer que lá o que está acontecendo ali é uma questão espiritual. Isso é dos mais graves absurdos que não podem, de forma nenhuma, ser tolerados. Essa senhora, ela sabe que vai ser punida, tanto é que depois disso, né, depois que o vídeo viralizou, ela apagou todas as publicações do seu perfil no TikTok, apagou todas. Então, se apagou todas, é porque as outras também eram nesse nível, né? Esse nível de comentário ridículo, completamente intolerante e criminoso. Então, eu acredito que Deus não vai punir um estado inteiro porque o governador é homossexual. Por que não pune apenas o governador? Não fazia mais sentido? Se o governador está em pecado, se o Eduardo Leite está em pecado, por que não punir apenas a ele? Vai punir também o justo que está ali? Foi assim em Sodoma e Gomorra? Ou não? Claro que não. Isso não aconteceu em Sodoma e Gomorra, pelo contrário, né? Deus ainda deu chance. 50, 40, 30, 10. Se tiver 10 justos, eu não destruo a cidade. E os justos que tinham saíram dela. E vão destruir o Rio Grande do Sul por conta de um homem. Veja que absurdo. Agora veja, Deus então, ele começa a punir os estados por conta do pecado de um governador. Então quer dizer que o pecado do homossexualismo do Eduardo, ele é maior do que a corrupção, do que o crime de corrupção. Porque você acha que não tem mais nenhum outro deputado, nenhum outro governador que cometa pecados como de corrupção, por exemplo? São 27 estados, não tem não, nenhum desses governadores não comete crime de corrupção. Quantos governadores, ex-governadores foram até presos por prática de corrupção? Então, por que Deus não destruiu o estado? Então, na sua cabeça, o crime do Eduardo, o pecado do Eduardo é maior, é mais grave para as narinas de Deus do que o crime de corrupção? Veja, um nível de loucura que às vezes cega as pessoas. Não faz o mínimo sentido querer fazer qualquer tipo de correlação em relação a essa situação. O pecado do Eduardo, ele vai dar conta com Deus, assim como o pecado do João, da Maria, o meu, o dela, o seu, né? Nós é quem temos a responsabilidade e vamos responder pelos nossos pecados. Simples assim. Não faz o mínimo sentido sequer ela gravar um vídeo como esse, sabe, com esse tom de desespero, né? E assim como também até evitei muito comentar sobre esse assunto do Rio Grande do Sul, porque, cara, eu vi tantas profecias que começaram a aparecer depois da tragédia. A gente sabe claramente profecias que não fazem o mínimo sentido. Pessoas que se aproveitam, né? Que dizem, vai acontecer isso esse ano, em tal canto vai acontecer tal coisa. E quando você vai olhar, muitas vezes são lugares que já estão no mapa para que aquilo realmente aconteça, sabe? Seja um rio, uma cidade que tem um rio próximo, que tem uma barragem, né? Enfim, então fica muito genérico. Essas profecias ficaram muito genéricas. Eu ainda não vi uma que dá para se dizer, essa daqui de fato. Porque quando o profeta, ele está falando especificamente sobre um lugar ou sobre alguém, e é uma profecia real, ele não vai ser genérico. Ele vai ser específico. E também destoa do que eu acredito até mesmo em relação às profecias modernas. Antigamente o profeta, ele dizia o que ia acontecer e acontecia. Hoje, então fica tentando a sorte, né? Erra uma, acerta outra, erra 10, acerta uma. Isso não é profecia, para mim não é profecia. É por isso que eu prefiro nem estar nessa seara por enquanto. Mas em relação a essa fala de culpar o governador por ser homossexual e dizer que é culpa dele o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, a gente precisa repudiar esse tipo de fala, esse tipo de comportamento
não pode permitir que isso continue se proliferando dentro do evangelho, dentro do meio evangélico, né? Porque isso causa um prejuízo enorme e vai dando combustível a pessoas adoecidas como ela, que adoecem outras pessoas e daqui a pouco vira uma bola de neve e fica praticamente impossível de você resolver. Não dá para convencer pessoas como essa do contrário. Então, para evitar, até uma questão de contenção, né? É por isso que essas pessoas precisam ser punidas severamente ao rigor da lei para evitar que outras pessoas comecem a fazer a mesma coisa. Comecem a apontar questões como essa, né, climática, ao pecado de alguém. Isso é claramente uma intolerância, seja religiosa, seja uma intolerância à questão homoafetiva de alguém, e a gente não pode permitir que isso cresça ainda mais dentro, seja do Brasil, mas seja principalmente dentro do cenário evangélico. E é lamentável, para encerrar o vídeo, que a gente não vê as grandes lideranças ensinando sobre isso, né? Sabe, repudiando esse tipo de comportamento, esse tipo de fala. O silêncio deles parece que dá vazão, né? Não, continua, é isso mesmo, é isso mesmo. O cara não apoia publicamente, mas também não condena. Isso é que é triste. Isso é que é triste. As lideranças deveriam se posicionar contra, exatamente para trazer a igreja de volta para o verdadeiro evangelho. O evangelho genuíno, que a igreja evangélica, sobretudo a brasileira, está bem distante. Bem distante. Comenta aqui o que você pensa a respeito disso. Essa é só a minha opinião. Tchau. Família, ó, é oficial, tá? O meu canal secundário, devido a esses assuntos aqui que a gente está até tratando aqui nesse vídeo aqui, eu tenho recebido algumas notificações nesse canal Papo com Oliver e criei um outro canal para, se caso acontecer alguma coisa, eu já tô com outro canal lá e eu gostaria muito de ter você inscrito lá também, tá bom? Lá nesse outro canal eu falo sobre assuntos diversos, não falo só sobre o evangelho. Então já fique esperto que lá eu falo sobre outros assuntos também. O link vai estar fixado aqui no primeiro comentário. Logo após as minhas falas finais, o Tom Dimas Torres vai trazer para você todas as informações que você precisa saber para poder fazer uma renda extra e sem sair de casa. Eu sou o Davi Oliver, esse é o canal Papo com Oliver. É um prazer muito grande ter você aqui. Inscreva-se no canal, ativa o sininho de notificação, deixa like, deixa comentário e ó, até o próximo vídeo. Que isso, viu, Oliver? Obrigado pela oportunidade mais uma vez. Nesse caso aqui, ó, a Mari, quando ela entrou em contato comigo, ela só queria fazer uma renda extra de 500 conto, 500 reais. E ela fechou o mês com mais de 2.700 reais. Olha só que massa. Ah, menino, tem no caso aqui também a Paola, que fez uma compra para casa dela e foi só vitória. E é o seguinte, para quem acompanha você aqui no canal e quer fazer uma renda extra, presta atenção porque eu, Tom Dimas Torres, eu vou te ajudar. Existe uma oportunidade que você pode trabalhar da sua casa e fazer uma renda extra. Pode fazer 500, 300, R$1.000, R$1.500, mas enfim. Quer entender como funciona? Eu vou te ajudar e é simples. É só você clicar no primeiro link do comentário fixado desse vídeo, me chama no meu WhatsApp, que lá no WhatsApp a gente vai trocar uma ideia e eu vou abençoar a tua vida com um minicurso gratuito de 4 aulas. E nesse minicurso você vai saber como você pode começar hoje a fazer uma renda extra. Me chama aqui que eu vou te ajudar. O link tá no comentário fixado desse vídeo. Tamo junto, te aguardo.